bom que você está aqui com a gente, que bom que eu quero que você continue conosco. Vou trazer uma ministração para a sua vida hoje e espero que a sua vida seja transformada, que você possa praticar aquilo que você hoje vai ouvir. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês puderem responder, gostaria de perguntar para vocês, quem aqui já plantou alguma coisa? E se você plantou alguma coisa, qual o primeiro item que você compra para plantar? Responde aí. Vou dar um tempinho para você responder. Quando você vai plantar algo, esse tempo que eu estou dando, vai pensando aí, gente. Você compra o que primeiro? Você sabe onde vai plantar? E depois disso, daí você tem que pensar, você planeja em comprar. E o que você compra? Sim, você compra a terra, né? Você compra também a semente. Você compra a semente, porque sem a semente, você não vai conseguir plantar aquilo que você deseja. Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa um cacto. Aqui eu tenho o recipiente, né? A terra e a semente, que hoje produziu o quê? Floresceu um cacto. Então, quem planta cacto, tem cacto. Quem planta cenoura, tem cenoura. Então, para plantar algo, você precisa de terra. E hoje, nós vamos aprender junto a como fazer uma plantação nessa terra, para que essa terra produza frutos. Tá certo? E eu gostaria que você, nesse momento, abrisse comigo, porque quando a gente fala de plantação, de produzir frutos, nós estamos falando de Deus, estamos falando das coisas de Deus. E eu quero trazer para você hoje uma palavra muito interessante, que ela se encontra, depois vai colocar aí também, em Marcos, capítulo 4, do versículo, eu vou ler um pouco, a primeira parte dessa passagem, que é do 1, na realidade é até o 20, mas eu vou ler somente um pouco do que aconteceu nesse tempo aqui com Jesus. Jesus, fica aí, gente, ele vinha de ensinamentos, ele vem de ensinamentos nesse caminho. E quando Jesus começou a ensinar no capítulo 4 de Marcos, ele senta ali, começou a ensinar, aí veio à beira do lago da Galileia, a multidão que se ajuntou em volta dele no versículo 1, era tão grande que ele sentou, ele teve que se sentar. E Jesus, ele usa-se de muitas parábolas. Alguém sabe o que é parábola? Se alguém souber o que é parábola, por favor, coloca aí. O que é parábola? E essas parábolas traziam ensino para muitas coisas. E no versículo 3, ele falou assim, ó, escutem, certo homem saiu para semear. Por que será que Jesus aborda todo mundo ali falando, escutem? Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, gente, elas fingem que escutem. Você fala, as pessoas fingem que escutam, mas elas não estão escutando. E Jesus chama a atenção, escutem. Ele começou a contar a história do semeador. E ele fala assim, e quando estava espalhando as sementes, olha o que aconteceu. Algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. No versículo 5, outra parte da semente caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Guarda aí, hein? Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, não produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram,
cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Mais uma vez, Jesus chama a atenção do povo. Ouçam o que eu estou dizendo. Onde será? Olha só, naquela época, trazendo para aquela época, lá eles viviam mais da agricultura naquela época. E o semeador, ele não tinha esse maquinário que a gente hoje existe, com muita tecnologia, até mesmo são milhões de reais que se investe em tecnologia da agricultura para que as sementes caiam na proporção certa, no lugar certo. Naquela época, vinha o semeador e lançava as suas sementes. Ele jogava as sementes, não tinha como ele... Não era como num vasinho desse, que você coloca a semente aqui e pronto. Não, naquela época eram lançadas essas sementes. Mas o que eu quero trazer para o espiritual, para nós? Que semente é essa? No capítulo 4 dessa mesma passagem, no versículo 13, diz assim: então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Por quê, querido? Anteriormente a isso, os discípulos, aí nesse texto, eu não vou ler tudo porque vai tomar muito tempo, os discípulos não entenderam por que Jesus estava falando daquela maneira. E a resposta de Jesus foi novamente para eles. Olha só, hein, no versículo 13. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Jesus falava aqui do reino de Deus. Ele falava do reino. E os discípulos não conseguiam entender. Essa era uma passagem, uma parábola muito importante. Os discípulos precisavam entender o que Jesus estava falando sobre aquela terra. Nós vemos aqui no versículo 14 que Jesus continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Que semente que era essa que estava sendo lançada aqui? Aqui nós temos a semente que nasceu um cacto. Nesse texto, nós temos a semente que é a palavra de Deus. Quem estava semeando? Jesus. Quem hoje está aqui falando com você? Sou eu. Eu estou trazendo a você uma semente hoje. E vocês são a terra, a qual nós estamos, qual eu estou lançando a semente. Nesse texto, a partir do versículo 13, Jesus começa a dizer que a palavra de Deus, que a palavra é a semente. No versículo 15, algumas pessoas... Olha só, existem tipos de solo. Eu vou explicar para vocês. Quando vocês vão plantar algo, a terra, muitas terras que a gente planta, as sementes, não nascem nada. Porque existem vários tipos de solo. E esse solo aqui, olha, existe esse aqui, ó. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram à beira do caminho. O que aconteceu? Lá em cima, lá na parte primeira dessa passagem, diz que o semeador lançou as sementes. E essas sementes caíram aonde? Na beira do caminho. E olha o que aconteceu. Logo que ouvem, algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram à beira do caminho. Por isso que Jesus chama a atenção. Desde lá do início, Jesus fala: escutem, me ouçam. Senão a semente vai cair na beira do caminho e você não vai produzir frutos. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Por quê? Porque muitas vezes, meu querido, eu até anotei aqui para vocês, no versículo 15, são os que ouvem e não compreendem. Eles estão distraídos. Numa versão para hoje em dia, hoje nós vemos pessoas distraídas.
pessoas muito distraídas com o WhatsApp, com o Facebook. E muitas vezes elas estão ali dentro, vamos imaginar, dentro de uma reunião da igreja. O ministro está falando, alguém está ensinando, como Jesus estava ensinando, fazendo... Olha só que Jesus trazia parábolas. Parábolas que diziam a verdade, comparando para que as pessoas aprendessem. Ele estava usando a terra aqui como se fosse o coração das pessoas. É isso que significa uma parábola. A terra, o solo, é o coração. E esse aqui no versículo 15, essa terra foi lançada, essa semente, e caiu à beira do caminho. Aí você vai me perguntar, mas será que o semeador não semeou errado? Será que a semente não era diferente? A semente é a mesma, querido. A semente que está sendo lançada hoje aqui é a mesma semente. As pessoas que estão me ouvindo hoje, você está me ouvindo falar uma semente, essa semente vai chegar para outras pessoas. Ela não vai chegar diferente, ela vai chegar com a mesma semente. Sabe o que me atenta? É o solo, é o coração da pessoa. Como será que está o seu coração? Porque a semente caiu ali. E Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Como que isso pode acontecer, querido? Exemplo prático. De repente, você está numa reunião, o pastor está ministrando, ou algum líder está ministrando, aí seu telefone toca. Toca o telefone. E você vai lá ver o que é. Já dispersou. Já caiu no lugar errado. Quando você retorna, você já nem sabe mais o que o pastor estava falando, ou que um líder estava falando, ou que um ministro estava falando. Você se perdeu. Hoje em dia nós temos redes sociais que nos perdem, que nos consomem. Então esse é um tipo também de coração, de terra. No versículo 16 da mesma passagem, no Marcos capítulo 4, diz que tem outro tipo de solo. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Elas até entendem. Elas até decidem a seguir Jesus. Você pode até entender o que o ministro está falando. Mas eles creem por pouco tempo. Você sabe por quê, querido? Porque não criam raízes. Quando percebem que precisa renunciar os seus eus, logo desiste. Nossa, mas será que para servir a Cristo eu tenho que renunciar a tudo isso? Jesus pregava o reino dele. É totalmente a contramão das nossas vidas. E eu quero até anotar, eu quero até dizer para vocês que eu preciso falar, que é o seguinte: as pessoas não entendem, ela vai trazer, que o reino de Deus vai trazer revolução para a sua vida. As pessoas que ele pode governar, que ele quer governar no mundo, é de outra maneira. Ele quer governar a sua vida de uma outra maneira. Mas Jesus estava dizendo, chegou o reino de Deus. O reino é totalmente invertido. Esse reino é um reino secreto. É um reino invertido. É um reino dentro desse mundo que você está vivendo. Você precisa ser diferente dentro do mundo que você está vivendo. Como que é esse fruto que você precisa produzir nessa terra que se chama o seu solo? Primeiro, se você quer ter mais, precisa doar um pouco do que você tem. Segundo, se quer ser o primeiro, olha, eu quero ser o primeiro. Nossa, eu quero ser bem cuidado. Eu quero ser amado. Eu quero ser respeitado.
Eu quero ser valorizado. Olha só o que Deus nos ensina hoje. Você quer ser o primeiro? Você quer ser respeitado? Você quer ser amado? Você quer ter o carinho de todos? Sabe o que ele diz? Se quer ser o primeiro, tem que estar disposto a ser o último. Nossa! Você já imaginou isso? Você quer ser o primeiro, mas você precisa estar disposto a ser o último. É muito interessante isso. É invertido as coisas. Esse mundo, esse reino secreto, com esse solo que é o seu coração, que precisa produzir esse fruto. E muitas vezes, querido, nesse solo cheio de pedra, você se depara, você sabe que isso é verdade. Você que está aí, está me ouvindo, agora nessa manhã, não quero nem ficar falando muito. Eu quero que você se atente a isso. Você conhece, você até foi criado numa igreja, você foi criado numa casa onde as pessoas eram evangélicas, cristãs, te ensinavam a Bíblia, mas, o que acontece? Tudo isso que essa terra, esse solo reconhece, é rochoso, é cheio de pedra, não tem raízes, você reconhece que você precisa renunciar o seu eu. Aí logo você fala assim, olha, isso é muito radical. Eu anotei aqui, gente. Isso é radical demais, Kátia. Eu tenho que renunciar a mim mesma para que o fruto, para que a minha terra que eu plantei, possa nascer frutos, eu preciso renunciar a mim mesmo. E isso é muito, muito difícil. Então, esse é um outro tipo de solo. No versículo 18, vou ler com você aí, ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem. Está aqui na Bíblia, gente. Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Ela não produz frutos. Esses também recebem a palavra. São as preocupações do mundo, são as riquezas. Gastam toda a sua energia em si mesmo. Você não tem tempo de ler a Bíblia, você não tem tempo de cantar, você não tem tempo de orar, você não tem tempo para nada. Você simplesmente é a pessoa sem tempo. Como? Como que essa semente, que é a palavra de Deus, vai frutificar na sua vida? Que terra que eu estou sendo, que terra, que solo que você está sendo? Você entende? Você até entende que a palavra de Deus está dizendo a verdade. Mas há uma renúncia muito grande em tudo isso para que eu possa gerar frutos, Kátia. Eu não tenho tanto tempo assim, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu não tenho tempo para me preocupar em ser o último. Preciso ser servido, eu preciso ser amado, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser honrado, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. As pessoas têm que reconhecer que eu não tenho tempo. Vocês já imaginaram isso? A Bíblia, há muito tempo atrás, fala que as preocupações deste mundo. Agora, então, as pessoas preocupadas com a pandemia. Kátia, como que eu vou produzir frutos no meio de uma pandemia? A palavra de Deus diz assim, umas anotações que eu falei. Se alguém te trata injustamente, você pode perdoar a pessoa. Terceiro ponto. Se alguém te trata injustamente, você é capaz de perdoar essa pessoa. Isso é um dos frutos
que aquela semente que foi plantada na sua terra pode germinar. Mas se você e eu também, se eu estiver incluso nesse tipo de solo, eu não vou me preocupar em frutificar dessa maneira. Porque, gente, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para o Felipe. Eu não tenho tempo para minha esposa. Eu não tenho tempo para você que está aí. E hoje, eu quero trazer a você essa reflexão, sabe, querido? A palavra de Deus, ela não é uma informação, ela se torna uma revelação. Quando você começa a estudar, ela se torna uma revelação a você. E aí eu me atiro a pensar que tipo de solo, que tipo de coração eu estou tendo com o meu próximo. Que reino é esse secreto que Jesus veio trazer a nós? É um reino totalmente invertido, onde a mulher samaritana, Jesus chegou e pediu que ela servisse a ele um copo d'água, uma água. Você já imaginou essa cena? Eu me coloco nessa cena, gente, ele chegando, sentou ali, numa boa, falou assim, me dá um copo d'água aí. Mas você está me pedindo água? Será que você já parou? Sentou com alguém do seu lado, às vezes você nem conhece aquela pessoa e fala assim, poxa, e aí? Como está a sua vida? Será que a gente pode conversar um pouco? Sabe por que nós não fazemos isso, gente? Porque a gente não tem tempo. Nessa pandemia que está tendo aí, a gente tem medo. Olha, outro bloqueio. Eu não estou dizendo para você não respeitar os protocolos. A Kátia falou para não respeitar mais nada. Não coloque isso na minha boca, porque eu não disse isso. Eu disse que a gente pode fazer acontecer. E, inclusive, o Milton, no final, vai falar sobre um projeto em que você pode ser uma terra frutífera. Você pode frutificar. Olha que coisa mais linda. E existe, no capítulo 20, diz assim que existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas produzem 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Vai depender de você. A terra foi plantada, a sua terra é boa, você refletiu, a semente foi plantada. Eu ouvi a palavra de Deus, a semente está plantada e eu vou começar a frutificar. Eu vou começar a produzir. A quanto eu quero produzir? A 30? A 30. Eu quero produzir a 60? Vou produzir a 60. Eu quero produzir a 100? 60? E ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Você já imaginou isso? Você pode produzir 100 vezes mais do que foi semeado em você. Essa semente pode frutificar e semear na vida de outras pessoas. Você já imaginou que você tem esse poder de frutificar? Mas eu não estou muito afim, Kátia. Não estou muito afim. A boa terra é o coração focado na palavra de Deus, que é sincero, e esse fruto varia entre nós. Esse fruto depende única e exclusivamente de você. Mas o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Como que eu não posso não posso ser uma terra boa? Querido, hoje, essa mensagem, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, vocês estão do outro lado da câmera, me ouvindo. Feche seus olhos agora. Eu não vou ver você fechando os olhos. Pergunta para você mesmo. Quando Jesus falou assim, escuta. Gente, desculpa falar mais alto aí um pouquinho. Quando ele chama a atenção dos discípulos, ele fala, vocês precisam entender essa parábola. Porque se vocês não entenderem essa, como que vocês entenderão as outras?
O que ele quer dizer? Esse é o reino de Deus, sabe? Você precisa entender que você precisa ser. Anota aí. Se você quer ter, mas precisa doar um pouco do que você tem. Você não precisa doar tudo. Ele ainda fala assim, ó. Você precisa, se você quer ter mais, doa um pouco do que você tem. Ele não está falando para você doar tudo que você tem, senão você vai ficar sem semente. Você vai dar um pouco. Vamos dar um exemplo. Se eu sei fazer algo que vai ajudar o meu próximo, ajudar a minha comunidade, por que que eu não vou fazer? Eu não vou fazer não, sabe por quê? Todas as vezes que eu faço, ninguém me agradece. Todas as vezes que eu faço, ninguém fala assim, puxa, olha o que ele fez. E você precisa ser uma terra boa. Uma terra boa, ela não pensa dessa maneira. Você sabe por quê? Porque ela não fez para ela. Ela considerou, olha só, se quer ser o primeiro, tem que estar disposto a ser o último. Para ser discípulo, é preciso aprender a ser o último. Muitas pessoas estão querendo ser servidos. Tudo na bandeja. Tudo aqui, ó, na mão. Sabe? Podemos dar exemplos. Nós vamos fazer algo, um projeto da igreja que está sendo agora. Mas, poxa vida, será que estão fazendo assim certo? Eu poderia ajudar mais. Por que você não se junta para ajudar mais? Por quê? Por que não? Porque você, porque eu. Eu quero ser o primeiro? Eu quero ser? Eu sou o bom? Querido, a terra boa, ela está pronta a receber ensino. Ela está pronta a receber direcionamento. A terra boa, ela tem um coração ensinável. A terra boa, ela tem uma mente saudável. A terra boa, ela faz e nem quer aparecer. Nem quer aparecer. No domingo passado, eu fiquei atrás do computador aqui, que o Felipe tinha ido viajar, e eu fiquei no lugar dele. E eu achei tão legal, sabe? Porque você fica apertando o botão ali, pá, não aparece. Mas se não for ele que esteja ali, a minha mensagem não vai chegar até você. Vocês entenderam? Que nós precisamos um do outro? Então, querido, hoje, o que eu quero trazer de reflexão para sua vida através dessa palavra, que eu acredito que ela tenha muita extensão ainda, porque não dá para prolongar. Quero me ater somente a isso. Que o fruto representa a reação positiva de algumas pessoas. Não é isso? Como que eu vou produzir um fruto negativo? Se alguém está fazendo algo, você chega, não vai dar certo. Isso não é um fruto positivo. Agora, olha o fruto positivo. Vou me unir a ele para que as coisas aconteçam com mais rapidez, com mais qualidade. É diferente. Então, o fruto da nossa vida representa uma reação positiva. Quantos começam uma caminhada com Cristo? Quantos começam uma caminhada com Jesus e fica no meio do caminho? Como estava escrito aqui. Por quê, gente? Porque servir a Cristo é renunciar. Ser fiel ao outro é renúncia. Você poderia estar em outro lugar, fazendo outras coisas. Mas como você é uma terra boa, como você é um coração ensinável, você está aí porque você quer ser uma terra boa. Porque você recebeu o ensino e você quer produzir só coisas positivas. E nesse momento agora, encerrando a minha mensagem, grava aí, gente. Anota. Eu fui muito rápida na minha mensagem para não realmente... Eu acredito que não adianta falar muito, que de repente você nem vai me ouvir mais. Eu quero dizer que vale a pena semear. Porque o fruto vai crescer.
E com quantas pessoas você já investiu? Você hoje está pensando aí, nossa, já investi 5, 10 anos da minha vida na vida de uma pessoa e não deu em nada. Não se sinta culpado, porque a semente que você investiu foi a mesma que você investiu em outras pessoas que deu fruto. É que a terra, o coração da pessoa não estava bom, não estava legal, não era o momento, como aconteceu com esse semeador. Ele plantou, ele lançou e muitas das sementes caíram no lugar errado ou caíram no lugar que as pessoas não queriam que desse fruto. Seja uma terra boa, seja uma pessoa boa. Poxa, o bem sempre vence o mal, querido. Não tem outro caminho. Esse é o reino de Deus secreto. Secreto, dentro de um mundo louco que a gente está vivendo. Faça o bem sem olhar a quem. Ah, não vou fazer o bem para ele não. Porque no dia ele fez um negócio comigo, eu vou fazer também. Não é legal, gente. Eu digo isso para mim mesmo. Primeira palavra vem pra gente. A cada dia a gente vai melhorando essa terra. E agora, eu quero muito que você continue aí, porque o Milton vai falar sobre o nosso projeto. Vai ser muito rápido. E no final, nós vamos fazer uma oração com você sobre essa terra. Eu deixo a oração para o final para você não ir embora. Para que a gente possa orar junto com você. Tá bom, querido? Em nome de Jesus, muito obrigada pela tua atenção, por você ter permanecido até agora conosco. Um beijo no seu coração. Tenha um excelente dia. Nós voltamos para... O Milton vai vir falando e a gente vai fazer a oração final. Fique aí. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem. Oh, oh, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui longe. Palavra linda que absorvi na minha vida. Sensacional.
Sensacional. Tá falhando um pouquinho aí. A gente vai. Espera só um pouco. A gente vai corrigir aqui. Não saia, não saia. Que a gente vai corrigir aqui. E eu vou passar essa mensagem final